O que tá perdendo? Tá perdendo outras coisas da vida, né? Tá perdendo as outras facetas da vida. A vida acontecendo. Uma geração que já chega com outros hábitos e isso transforma todo esse universo. Este episódio do Desenrola tem o patrocínio da Pet Love, o maior plano de saúde pet do Brasil. Aqui no The Summer Hunter temos vários pais e mães de pet, eu inclusive. E a gente sabe muito bem como eles deixam a nossa vida mais solar. Agora, quem nunca levou um susto com a conta do veterinário? Então pega essa dica. A Pet Love tá dando 50% de desconto na primeira mensalidade para quem contratar usando o cupom DESENROLA50. Nada como dormir em paz sabendo que seu pet pode ter cuidados preventivos ou de emergência por um preço acessível, né? Ou você toma suco detox, se alimenta de forma saudável e corre todos os dias da semana, ou você vira à noite, bebe, dança. Por muito tempo e até hoje, para algumas pessoas, parecia quase obrigatório escolher entre saúde ou hedonismo. Como se esses dois estilos de vida fossem opostos e inconciliáveis. Mas nos últimos tempos, cada vez mais gente vem entendendo que não é preciso abrir mão dos prazeres da vida para cuidar da saúde. Pelo contrário, misturar os dois pode ser uma ótima ideia. Bons exemplos disso são os clubes de corrida que terminam seus trajetos em frente a um after ou que tenham como um dos pilares a socialização, como Midnight Runners. Collabs de marcas fitness com festas e até festivais que misturam música com corridas amadoras e práticas de bem-estar, a exemplo do Running Man Festival no Zeu. O esporte e a busca pelos prazeres mundanos pode mesmo andar junto e misturado? Como manter um bom equilíbrio? Eu sou a Dandara Fonseca e é sobre isso que a gente vai conversar nesse episódio do Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. Toda segunda, um papo para você começar a semana por dentro dos temas do momento e em sintonia com o lado solar da vida. Quem tá aqui comigo hoje é o Bruno Bocchese, publicitário. O Bruno é o fundador e diretor criativo de 2 bares incríveis aqui em São Paulo, o Fel e o Paloma, e também da Bad Running, uma marca de roupas de corrida que une estilo e funcionalidade, e que recentemente fez uma collab com o Goptan Festival. Bruno, obrigada por estar aqui com a gente. Oi, gente. Obrigado por me receber, obrigado pelo convite e obrigado pelos bares incríveis. São muito bons. Tá aqui no Desenrola também a Natália Fusaro, jornalista e triatleta. Ela é cofundadora da plataforma Inspira e Transpira, que tem como principal propósito empoderar mulheres por meio do esporte, oferecendo conteúdos e eventos que promovem uma visão acessível e acolhedora da atividade física. Nath, obrigada também, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada, prazer enorme estar aqui batendo esse papo com vocês. E tá aqui também o Ricardo Moreno, que vai me ajudar a mediar, trazer discussões para esse papo. Bom, bora lá, gente. Queria saber, para começar, da Nath e do Bruno, se vocês consideram que conseguem equilibrar bem a vida saudável com a vida boêmia. Como que é essa relação para vocês? Eu acho que sim, eu consigo conciliar, porque a minha vida, eu tenho buscado ter uma vida mais saudável e sustentável já faz alguns anos. E para mim a chave tá em não ter nada muito radical, sabe? Triatlon, óbvio, e correr longas distâncias é uma coisa que demanda muita energia, muita dedicação, muito tempo, muita entrega, mas não precisa ser desse jeito bitolado como a gente vê às vezes nas redes sociais, sabe? Eu já vivi essa parte, eu já fui bitolada e não gostei, não funcionou pra mim, não era feliz. Então hoje eu acho que eu consigo intercalar bem, assim, sair à noite, assistir um show, tomar uma cerveja depois de um treino, mas eu vou encontrando o que é saudável pra mim de acordo com cada momento, sabe? Bom, a resposta curta é sim, consigo, e a resposta um pouco mais comprida é assim, depende da semana, do mês, do ano. Acho que tem vários outros fatores, além da boemia e do esporte, que compõem a vida de qualquer um de nós, né? Trabalho, principalmente, que, enfim, lançar uma marca de roupa, eu achava que eu nunca ia dizer isso, mas é mais difícil do que abrir bares. Então, eu já consegui equilibrar melhor as coisas na minha vida, e por isso a resposta curta é sim, mas hoje está bem difícil, assim, encaixar tudo num dia de 24 horas, sabe? E aí é mais fácil abrir mão da vida fitness ou da boêmia?
Essa semana, ou esse mês, acho que eu tô abrindo mais mão da vida boêmia. Eu tô mais caseiro e fitness e trabalhador. Nath, você falou disso, né? De momento ali que você ficou mais nesse foco no esporte ali, né, 100%. Você lembra de alguma situação, assim, que você já viveu, tentando conciliar essas duas rotinas? Então, sei lá, hoje, por exemplo, sei lá, ir correr sem dormir ou de ressaca, algum momento, assim. Já, muitas vezes, né? Acho que a última que eu me lembre foi num bloco de carnaval, era um show do Silva. E foi demais, pulei que nem uma doida a noite inteira. Aí cheguei, acho que, sei lá, umas 3 da manhã. E eu tinha uma corrida no dia seguinte. Dormi, sei lá, 1 hora, tomei um banho, fui pra corrida. Óbvio que não consegui fazer a corrida do jeito que eu teria feito se eu tivesse dormido. Mas foi tão gostoso eu ter participado do show, eu ter curtido o show como se não houvesse amanhã e o amanhã chegou, e ter corrido também, sabe? Só que aí é uma questão de expectativa e realidade, assim, também. É entender que, cara, eu cheguei em casa, dormi, comi direito, então acho que já acontece muito também, sei lá, às vezes eu tenho viagens e as viagens acabam atrapalhando um pouco os treinos, né? E tudo bem, acho que o lance é a gente entender o que é prioridade naquele momento e viver presente e consciente cada escolha, né? Então, se você não se dedica, não tá inteiro num lugar, não vale a pena. E tudo bem a gente fazer um pouco de cada. Acho que é o lance do equilíbrio. Eu acho que é muito bom isso que você falou de valeu a pena, né? Porque pra você, naquele momento, valeu a pena correr, enfim, não ter toda aquela performance naquele dia, mas valeu a pena porque você tava vivendo outro momento ali legal, né? Só que eu acho que o que acontece às vezes nessa vida fitness, e aí vocês me corrijam se é isso ou não, é que rola muita culpa quando você não consegue fazer aquilo na melhor performance, na melhor velocidade, você não consegue fazer naquele seu pace que é o de sempre, né? E aí você se sente frustrado muitas vezes por conta disso, né? Não sei se o Bruno também já se sentiu assim, tem alguma história pra contar? Eu sou uma pessoa culpada por natureza. Então, se eu tenho um treino marcado e não consigo ir, pesa pra mim. Mas, ultimamente eu tenho... Acho que a fase que eu tô agora, eu consigo abrir mão de mais fácil, assim, tanto de... tem uma festa que eu gostaria de ir, mas acho que eu prefiro correr amanhã, eu abro mão da festa. Ou quero muito ir nessa festa e amanhã eu tenho treino, talvez eu passe esse treino para depois de amanhã, sabe? Acho que eu tô mais por aí agora. Queria fazer uma pergunta, até onde eu conheço vocês e acompanhando, vocês têm backgrounds de vida um tanto diferentes, eu entendo que objetivos dentro do esporte muito diferentes, né? Eu acho que, enfim, a história do Bruno com a noite, a Natália é uma jornalista e aí que se especializou em esporte, e a própria marca do Bruno reflete um pouquinho essa displicência, no bom sentido, por pace ou tal, né? É corrida para quem, cara, é um outro tipo de corrida. Eu quero saber o que objetivou, né? O que motivou Natália e Bruno a começar a correr. Nossa, eu nem sei, porque faz tanto tempo. Eu corro há mais de 15 anos. E, na verdade, antes da corrida, eu já praticava esporte. Eu sou sagitariana, gente. Para quem entende de signos, isso diz muito. Eu preciso do esporte, assim, faz parte de quem eu sou. E eu joguei em todos os times da escola, então eu era aquela aluna que ia para educação física e não saía mais. Mas quando eu comecei a correr, era um lance de sentir meio sol na pele e... Nossa, preciso transpirar um pouco, preciso mexer o corpo, preciso só... Não tinha relógio, não tinha essa coisa de muitos tênis, faz muito, muito tempo. Era apenas mexer o corpo e sentir livre, sabe? Só ir. E isso há mais de 15 anos. De lá pra cá, a minha relação com a corrida mudou muito, né? Então eu virei uma atleta mesmo, que a gente considera atleta, né, ainda que seja amadora, mas uma pessoa que se dedica, que treina todos os dias. Hoje tem assessoria, faço planilha, fui escalando essa coisa das distâncias, né, então primeiro 5 quilômetros, 10, 21, 42,
demorei mais de 10 anos para querer correr uma maratona. Hoje em dia tem gente que já começa correndo e quer correr uma maratona, e tudo bem, não tem certo, não tem errado, mas eu demorei, né? Eu acho que percorri muitos lugares na minha relação com o esporte. Hoje, eu tô nesse momento de querer melhorar a performance, de querer me dedicar, de querer, às vezes, comer direito, fazer um pré-treino para conseguir que a corrida flua de um jeito um pouco mais fácil, né? Se é que existe isso. Então, depende, mas eu já fui essa pessoa também que correu for fun, e na real agora eu até tô correndo meio for fun também. Não é todo dia que a gente quer fazer força, que a gente quer superar e pegar recorde pessoal, sabe? Bom, eu, na verdade, assim, apesar do tem uma coisa que é o posicionamento de marca e tem outra coisa que é o Bruno, né? E tem muito do Bruno no posicionamento da Bad Running, mas pessoalmente eu sou uma pessoa competitiva. Então eu também, quando eu voltei a correr mais recentemente, voltei porque tive uma infância e adolescência muito ativa. Eu corria umas provas de 400 metros, 800 metros, era mais de velocidade. Enfim, aí vem a vida adulta, trabalho, os bares, boemia, e aí eu me reencontrei na corrida, agora, sei lá, uns 5 anos, mais ou menos. E quando eu reencontrei, a princípio, eu queria ter pelo menos um lampejo do que eu fui nos tenros tempos de adolescência. Então, assim, tem fases que eu me dedico muito, assim. Agora eu tô lesionado, tô mais devagar, tô correndo muito for fun, mas também em outros momentos eu posso também estar muito focado com a minha assessoria, seguindo a planilha, enfim, tentando ser o melhor que eu puder. É que eu acho que para além desse rolê da competição, né, Bruno, que você falou que eu acho que é individual um pouco de cada um, a gente vive numa sociedade de performance, né? Então, tudo hoje em dia, nossa, até o sono é medido, né? O quanto foi bom, o quanto foi ruim, se você melhorou no sono, se seu sono foi ruim naquele dia. E aí eu acho que, enfim, os esportes entram nessa questão, né? Existe também a vontade de querer melhorar, mas existe também essa sensação de que a gente sempre tem que performar mais e mais e mais. Que eu acho que se intensifica ainda com as redes sociais, né? Acho que depende de como você consome as redes sociais, de como o algoritmo te entende e o que chega até você, sabe? Acho que sem dúvida tem esse lado tóxico das redes sociais, mas pessoalmente não é algo que me influencia muito, sabe? Eu quando estou num momento mais competitivo, digamos assim, eu tenho minhas metas, eu sei que eu nunca vou ganhar uma prova, então eu tento focar nas coisas que funcionam para mim, sabe? Uhum. E Nath, você falou, né, de que agora, enfim, você é de fato uma atleta, né, você se dedica ali, e aí você acha que mesmo sendo uma atleta, né, que querendo ou não, você busca mais uma performance, né, e melhorar essa performance, dá para equilibrar com esses outros prazeres da vida, ou essa mistura dos prazeres da vida, né, da vida boêmia, etc., acontece mais quando você lida com o esporte como um hobby ali? Olha, essa resposta tem muitas camadas, então, primeiramente, vamos entender o que eu estou falando sobre performance, tá? Porque existe a performance do resultado, né, do tempo, do pace, do quilômetro por hora, do pódio, e existe a performance que eu entendo que é o lance de você sentir que está evoluindo, de você sentir que você melhorou, e nessa melhora cabem muitas coisas. Então, por exemplo, o Bruno falou que está lesionado. Cara, ele vai voltar a correr, se ele conseguir correr sem dor, ele já está performando, ele está melhor, porque agora ele está com dor. Então, eu acho que esse conceito de performance é uma coisa que a gente tem que, em esporte, é uma coisa que a gente tem que trabalhar mais, porque as pessoas só enxergam como resultado, como um número. E para mim é uma coisa um pouco mais ampla, envolve feeling, envolve momento de vida e tal. Para quem busca esse resultado, o pace, o pódio, não dá muito para conciliar, porque a galera está muito focada. A galera, às vezes, nem joga limpo. Então, tem muitas minúcias também nesse lugar. Mas para quem, como eu, busca uma performance que é pautada na própria experiência, então, assim, hoje eu quero
correr, vou fazer uma prova de 21 quilômetros no domingo. E eu quero o meu recorde pessoal, mas eu não estou treinando como eu deveria, eu não estou deixando de beber ou de comer ou dormindo como eu deveria. Não vai ser tão fácil esse recorde pessoal, entendeu? Se eu conseguir, já vai ser uma grande vitória. Poderia ser muito melhor se eu me dedicasse muito mais, entendeu? Mas na minha vida hoje, o que faz sentido é eu tomar meu vinhozinho. Eu tô indo pra Argentina, gente. É lógico que eu vou tomar vinho, entendeu? Então, acho que é relativo, depende do que você considera performance, o quanto você tá disposto a abrir mão para alcançar o que você considera como um bom resultado, entendeu? Pô, tem que mudar o nome, então, performance para prazer, né? Olha, vou te colocar assim, mesmo sem abrir mão da minha cerveja, do meu vinho, eu consigo correr o que as pessoas consideram como rápido. E mesmo sem imaginar que eu conseguiria pegar um pódio, Bruno, eu peguei 2 ano passado. Então, assim, tô performando do meu jeito. Poderia estar performando muito mais, mas eu tô performando com prazer, que é o que o Ricardo falou, porque para mim não faz sentido eu me privar tanto desses prazeres da vida, sabe? Eu não vou ser feliz. Eu vou dar um outro exemplo. Eu fui no casamento da minha irmã em 2023 e eu ia correr uma prova e eu tava buscando o índice para Boston. E o casamento dela foi tipo 2 semanas, 3 semanas antes dessa prova fatídica. E eu cheguei às vésperas da prova tensa, assim, eu falei, nossa, eu acho que eu não vou conseguir. E aí eu tava na terapia e o meu terapeuta falou, uma atleta profissional teria bebido no casamento da irmã? Eu falei, não. Dele, você se arrepende de ter bebido? Eu falei, não. Dele falou, então pronto, então você já tem sua resposta. Você fez a escolha certa para aquele momento, vai tranquila, sabe? Uhum. Não sei se, para mim faz sentido esse jeito de levar a dicotomia entre prazer e performance, como a gente entende o conceito de performance hoje. Faz super, acho que é escolher sobre o que você tá disposto a abrir mão e sobre o que você não quer, né? Tipo, não quero deixar de beber no casamento da minha irmã e é isso, é bancar um pouco as escolhas ali também, né? Entender o que faz sentido. Agora, a gente sabe, tá cansado de saber os benefícios de ter um estilo de vida saudável, né? Mas eu fico pensando, quando eu tava fazendo essa pauta, dos benefícios também de virar à noite, de curtir com os amigos. O Bruno, por exemplo, que tem 2 bares ali, né? Porque muita dessa galera jovem que compartilha a rotina nas redes sociais, fala muito sobre essa rotina 100% fitness e regrada, né? Outras pessoas já falam sobre abrir ali exceções, etc. Mas quando você olha de fora, muitas vezes, parece que aquela pessoa é 100% fitness e regrada, né? Uhum. E eu queria saber de vocês, assim, o Bruno pode começar, talvez. O que vocês acham que essa galera também que fica 100% no foco ali dessa vida saudável pode perder também, sem encontrar os amigos, sem virar à noite uma vez, sem ir pro bar? Bom, eu acho que assim, eu não sei se essas pessoas não encontram os amigos, mas se elas não encontram, elas estão perdendo o melhor da vida, né? Porque assim, a gente é animal e precisa viver em bando, né? Então, sem essas conexões sociais, eu acho que elas estão perdendo, sim, muito. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa, eu acho que tem muito de perspectiva aí, sabe? Porque eu observo, e pode ser um olhar enviesado, não sei, mas que tem uma geração que veio depois da minha, talvez os Gen Zs aí, que parte deles já nasceram dentro de uma cultura mais saudável do que a minha geração. Uhum. Então, não sei se eles de fato sentiriam falta, porque eu acho que você acaba sentindo falta daquilo que você viveu de fato, sabe? Uhum. Se a realidade deles já é aquela, já nasceram assim, encarando a vida de outra forma, diferente da minha geração, talvez não fazendo tanta falta assim. Eu assim, acho que talvez a questão não seja virar madrugada, mas é aproveitar 100% presente o rolê. Então, sei lá, eu sou uma pessoa que acorda cedo, eu acordo cedo, naturalmente, assim, 5 horas da manhã para mim não é sacrifício nenhum, eu desperto, é o meu ciclo circadiano, é natural. Então, esses dias eu ia numa festa que começava 11h59. Falei, gente, eu não sei se eu vou conseguir ficar acordada 11h59, mas é meu. Então, mas se você vai numa festa que começa cedo e você se joga, dança, se diverte, tudo bem. Eu acho que o lance, às vezes, dessas pessoas que acabam ficando muito focadas
é que fica bitolado e fica chato. Então, assim, eu tenho amigos que parei de convidar para fazer as coisas porque nunca vão. E aí acaba se isolando um pouco, sabe? E aí a pessoa, você sai para jantar com a pessoa, fica monotema, só fala de tênis, só fala de prova. É chato, gente. Ninguém é 100% esporte, ninguém é 100% corrido o tempo inteiro. A gente quer ver uma exposição no museu, a gente quer falar de um show, quer falar de um filme que está concorrendo ao Oscar, sabe? Então eu acho que o lance, às vezes, de levar tudo muito a ferro e fogo, de forma muito radical, é se isolar porque fica chato. Então o equilíbrio, o que está perdendo? Está perdendo outras coisas da vida, né? Tá perdendo as outras facetas da vida. A vida acontecendo. Mas tem uma coisa que me incomoda um tanto, é tá num contexto que não é de corrida. Eu tô num bar e vem alguém falar, nossa, você corre, né? Vamos falar sobre corrida? Assim, pelo amor de Deus, gente, eu corro. Eventualmente eu posto sobre isso, mas minha vida não é só sobre isso. A gente pode falar sobre qualquer coisa. Eu continuo sendo a mesma pessoa, apesar de estar correndo agora. Exato, já aconteceu comigo de eu estar num aniversário com a galera do esporte, mas que é uma galera que a gente falava de outros assuntos. Só sei que em dado momento eu olhei pra mesa e estava todo mundo no site vendo o novo tênis X-Blouse. Eu falei, gente, é sério, a gente tá numa hamburgueria, a gente tá comemorando a vida de alguém e tá todo mundo no site vendo tênis. Não, tá errado. Eu acho que é um rolê, a gente brinca até, a gente fez um post recente que era sobre a seita do spinning, né? Porque eu acho que você se apaixona tanto por uma modalidade, às vezes alguma coisa, que aquilo te toma conta, né? Você fica meio no encantamento com aquilo e você acaba falando só disso, né? Mas isso dos encontros também que o Bruno falou, é isso, né? Os encontros também mudaram. A galera agora, por exemplo, vai fazer um aniversário, muita gente, e ao invés de fazer num barzinho, marca uma aula de yoga no meio do parque. Né? Então, enfim, tá convivendo com essas outras pessoas ali, mas é em um outro ambiente, às vezes sem álcool, às vezes com um vinho ali no meio, mas acho que os locais e os horários talvez tenham mudado, né, para muita gente. Inclusive, deixa eu fazer uma pergunta para o Bruno, especialmente, né? A gente vê dessa mudança de atitude, principalmente da Gen Z, como o Bruno falou, que não necessariamente a pessoa sente falta porque ela nunca viveu, mas a gente vê, de um modo geral, uma febre, uma onda, não sei se passageira, de pessoas frequentando menos à noite, baladas virando lugares de culto, e daqui a pouco cafés virando balada de manhã cedo. Você tem visto uma mudança? Você vem, enfim, de uma época, acho que do Mandíbula, quase 10 anos atrás, agora o Fel, enfim, já são lugares para pessoas um pouquinho mais maduras, digamos, né? Mas você vê uma mudança no tipo de público? E por que eles mudaram? Eu sei que não tem exatamente a ver com corrida, mas acho que reflete um pouco o estilo de vida dessas pessoas também. Eu vejo totalmente, assim, eu penso sobre isso com uma certa frequência e até hoje eu não tenho uma resposta que me satisfaça, mas eu comecei a perceber isso no pós-pandemia, principalmente. Acho que, eu não sei o quanto vocês estão familiarizados, como foi o processo de reabertura de lugares como bares e boates, enfim, mas a princípio, quando começou a flexibilização, os lugares só podiam abrir até 5 da tarde. Então, quando o Fel, por exemplo, sempre foi um lugar noturno, e quando a gente começou a flexibilização e a gente reabriu, a gente funcionava do meio-dia às 5. Eu acho que há ainda um resquício de pandemia nesse comportamento, de que as pessoas se habituaram. Eu mesmo sou prova disso. Eu me habituei a frequentar mesmo lugares para consumo de água, bares e tal, mais cedo por conta da pandemia, e foi algo que eu acabei levando para a vida, sabe? E depois disso, São Paulo se tornou uma cidade menos da madrugada. Não sei se vocês observam isso também, sabe? E aí eu acho que isso se soma a tudo que a gente está falando aqui sobre uma geração que já chega com outros hábitos e talvez acordando mais cedo, dormindo mais cedo, e isso transforma todo esse universo.
E não necessariamente elas querem deixar de sair, né? Elas querem, talvez só querem, não querem que a festa comece às 11h59. Eu não quero. Eu também não. E eu acho que tem se debatido muito o lado ruim também, né? Se sentir mal no dia seguinte, de ressaca, de você ter bebido horrores e dormir de madrugada e ter que trabalhar, enfim, e fazer seus compromissos do dia. Eu vejo muito mais gente também falando desses outros perrengues. E eu acho que tem super uma questão de costume da pandemia e várias outras relações, né? De terem descobrido outros prazeres, né? Para além desses ambientes noturnos também, porque todo mundo teve que tentar descobrir, né? Como ser feliz ali naquele isolamento. Acho que afetou muito, assim, essa área. E eu acho que ajudou também nesse boom de conteúdo sobre o wellness. Enfim, a gente falar sobre autocuidado em excesso, né? E esse autocuidado tá muito atrelado ao wellness, né? Vocês acham que esses conteúdos, assim, e mais gente falando sobre isso, ajudou ou atrapalhou a normalizar essa ideia de que tá tudo bem viver os outros prazeres da vida, de que o pace pode estar bom, mas também pode ser o seu pace, correndo no seu tempo? Olha, eu acho que existem os dois lados, né? Nada é preto no branco. Tem as duas partes aí dessa. O que é, para mim, assim, ó. Da mesma forma que surgiram mais pessoas falando sobre saúde, bem-estar, wellness, mostrando as suas rotinas, e isso trouxe diversidade, porque são outras histórias, outros corpos, outros momentos, né? Tem aí. Ontem eu estava vendo a Robertita, que fez a primeira prova de triatlon dela. Também e eu entrevistei vi. ela recentemente. E, cara, genial, porque assim, não tem tantas mulheres no triatlon, mulheres negras, menos ainda, mulheres negras e gordas, como ela mesmo se intitulava, agora o corpo dela acabou mudando, né, mas ainda assim ela não é aquele corpo padrão do que a gente imagina. Eu achei genial, porque trouxe essa representatividade, então as pessoas se veem e veem que é possível, né, se inspiram. É muito do que a gente fala no Inspira até, no Inspira e Transpira. Então eu acho que por um lado foi bom, porque a gente percebe que existem outras formas de ser saudável, de conquistar e de você fazer algo que você não imaginava ser capaz, mas também existe o radicalismo, existe aí, recentemente viralizou lá, né, a rotina do cara que acorda e virou meme, que sei lá, em 2 minutos ele já botou a cara na bacia, já tirou, então assim, meu Deus, como faz, né? E aí, só que aí, como o Bruno falou, quando a gente vai consumir rede social, a gente tem que ligar um filtro e entender que aquilo ali não é 100% real, aquilo é um recorte, né? Só que as pessoas não vão para as redes sociais com isso ligado. Às vezes a gente está só se distraindo, só tá vendo ou passando tempo. E isso às vezes acaba entrando na questão da saúde mental. A pessoa se compara, a pessoa acha que deveria estar fazendo melhor ou que deveria estar fazendo diferente. Então, acho que existe o lado bom e o lado ruim, assim. Mas vai muito da gente ficar atento na hora de consumir esse conteúdo também, sabe? De ver, tanto de buscar inspiração, quanto de entender também que é só um recorte. A vida online é um recorte da nossa vida offline, é uma parte. Ou você está postando 100% do tempo que você está correndo. Não dá. Você vai cair. Bruno, conta um pouquinho pra gente da onde surgiu aí e qual que é que tipo de público vocês procuram. Imagino que seja um pouco dessa galera que a gente está falando, da Bad Running, né? Que é Extraordinary Outfits for Ordinary Runners. Bom, a Bad Running surgiu de uma necessidade muito pessoal mesmo, assim, de não me identificar com o que se entende como roupa de corrida disponível no mercado. Além disso, é um movimento de trazer informação de moda para roupas, digamos, funcionais. Já é algo que não é novo, acho que no trail tem muito isso, no ciclismo, enfim, e a gente já via esse movimento acontecendo fora do Brasil, e aqui ainda não. Acho que vem da minha necessidade pessoal e também de vislumbrar uma oportunidade de mercado. Eu acho que como eu,
e tô descobrindo que meu faro estava certo, há outras pessoas que também não se identificavam com aqueles códigos de grandes marcas e buscam algo que represente mais, que conte mais sobre quem elas são, além da corrida, sabe? Muito legal. E tem essa relação com o festival que a gente falou ali, né, com o Goptan. Eu queria saber como você vê, assim, o futuro dessa mistura entre esporte e entretenimento. Ouvindo, assim, às vezes, quando eu abri o Mandíbula, muito tempo atrás, Mandíbula é um bar que ficava aqui no centro, dentro da Galeria Metrópole. E eu ouvia muito, na época, falava assim, nossa, que legal que você abriu aqui, essa galeria não tinha nada, vocês trouxeram vida para a galeria, blá, blá, blá. E eu sempre desconfiei um pouco desse discurso, sabe? E quando eu escuto falar muito agora sobre entretenimento dentro da corrida, eu tenho um sentimento parecido, assim, porque eu acho que sempre existiu entretenimento em eventos de corrida, sabe? Para aquelas pessoas, as corridas que sempre existiram, que estão aí há décadas, para aquelas pessoas que participam daquilo, aquilo é entretenimento, sim, sabe? Eu acho que a gente vê surgir agora, e a Bad Running é parte disso, é uma nova roupagem, mas o entretenimento já estava ali, sabe? As pessoas já encaravam aquilo não apenas como um esporte, já era um momento de interação social e tudo mais. Então eu discordo um pouco dessa visão de que é algo que está surgindo agora. Mas eu acho que é algo que pode estar sendo amplificado agora e trazendo outras roupagens. Mas será que era esse entretenimento também ligado aos festivais, à noite, à música? Então, eu acho que isso aí é a roupagem, entende? Entendi. Que eu tô falando. Tipo, já existiam corridas que tinham shows e tudo mais, eu acho que a gente acaba encapando de outra forma, sabe? E isso traz, sim, um novo público que passa a olhar a corrida de uma forma que eles não viam antes, mas o entretenimento sempre esteve ali, sempre fez parte desses eventos, sabe? Uhum. Uma estética que pode gerar pertencimento e chamar mais gente para esse rolê, né? Total. Assim como eu falo da Bad Running em relação às roupas, a estética do evento de corrida também está passando por essa transformação e também, a princípio, não é algo que me atraía, sabe? E hoje eu vejo surgindo coisas e pretendo propor coisas também por meio da Bad Running que tragam essa estética que me interessa, sabe? Estética é importante também, né, gente? Com certeza. Nath, no teu caso, que você é triatleta, eu vejo não sei se é a palavra dicotomia, mas nas 3 modalidades, você tem a corrida, que é muito democrática, né? E qualquer um pode. Natação, que está no meio termo, e a bike, que é ultra elitista. Eu imagino que público é esse, né? Esse público muda, é mais legal você estar com a galera da corrida e mais chato estar com o pessoal da bike, ou tem gente legal na bike? Dê nomes. Ai, polêmicas. Acho que todas as modalidades têm gente legal, né? Mas sim, o triatlon acaba sendo um esporte bem elitista pelo custo, porque para você praticar as 3 modalidades acaba saindo caro, né? Então, assim, a academia em São Paulo que tenha uma piscina, quanto sai, uma assessoria de treino, a própria bike, o equipamento, né? Tá cada vez mais caro, principalmente depois da pandemia. E a soma de tudo isso, que precisa de suplemento, precisa de logística, precisa de roupa específica para cada uma. Então, acaba que o público do triatlon é uma galera que tem um poder aquisitivo maior mesmo, justamente para viabilizar, né, a prática dos 3 esportes. Acaba que também é uma galera que tem ali, querendo ou não, entre muitas aspas, uma certa flexibilidade de horário e tal, para conseguir encaixar os treinos na rotina. Óbvio, gente, não estou falando que não são pessoas que CLT e tal, mas acaba que tem ali como encaixar um treino no almoço ou à noite, começar mais cedo, enfim. Diferente de uma pessoa que tem que pegar 2 trens para ir trabalhar do outro lado e começa às 8 da manhã, entendeu? Então, isso acaba que seleciona um pouco. Agora, chato ou legal? Em tudo existe, né, a galera bitolada e que só fala disso e que acha que tá certo e que é assim que tem que fazer uma coisa, todas as modalidades. E também existe a parte do rolê, a parte da resenha,
Então, sei lá, por exemplo, falando das 3, na natação, acaba que a galera faz muita travessia. E aí, para você fazer uma travessia, você tem que viajar para um lugar de praia. E aí você acaba ficando na casa com a galera e faz a travessia. É um ambiente de natureza, é outra vibe, né? Lembra um pouco o surf. Aí o ciclismo. O ciclismo tem uma coisa de viagem muito forte, né? Porque para você pedalar na estrada, às vezes você tem que se deslocar, e aí você acaba se deparando com paisagens maravilhosas, e aí para no meio do pedal para comer um pão de queijo, tomar um café, e tem a parte da resenha, de você pedalar em grupo, a questão de você assistir provas de ciclismo, que também é super inspirador, é uma cultura que está crescendo, o after do ciclismo também, né, assim, o pós-pedal, que é sempre, nossa, a galera tá lá desfalecida e toma uma coca, e toma um café, e come, fica conversando. E a corrida, então, vocês já estão mais do que cansados de saber como é que é gostoso, e como o Bruno falou, acho que essas roupagens, né, mas te acrescentando um pouco, Bruno, eu percebo uma certa mudança nessas provas e nesses festivais, porque essa coisa dos DJs pós-prova é novo, assim, aqui no Brasil a gente não tinha muito, a coisa da torcida na maratona, sabe, nas provas, nas grandes provas, as torcidas, as pessoas vão pra rua e ficam lá tocando, então eu tô sentindo, tô vendo que tá aumentando não só o tempo das pessoas nos lugares em que rolam as provas, os treinos, sabe, a resenha tá fazendo parte, a coisa do café da manhã pós-treino, você vai correr no parque e aí já emenda um café ali do lado, tá diferente, mas não sei se eu te respondi, Rica. Acho que sim. Virou um espaço de socialização, né? Eu acho que, enfim, a gente vê pessoas falando sobre a falta de socializar, né? A solidão virando um problema também para as mais diferentes idades. E aí o esporte aparece como esse lugar de socialização também, né? De encontrar outras pessoas que têm um interesse em comum com o seu, aparentemente, né? Acho que a corrida entrou muito nesse lugar, né? E onde você consegue conhecer gente, e aí amizades, namoros, enfim, relações amorosas, afetivas ali, né? Nesse espaço, e acho que vai além agora, né, e se torna quase um status, né, também, porque é isso que você falou, né, Nath, o Ricardo citou ali um pouco disso do elitismo, ter tempo livre, né, para fazer o esporte ali, se tornou quase também ali um sinônimo de status um pouco, né? Nossa, total. Eu lembro na época que eu trabalhava na Vogue e eu fui almoçar com uma amiga e ela perguntou, como é que você tá? Eu falei, tô bem, amiga, tô trabalhando, treinando. Ela, eu vejo, você tá ótima, tá malhando todo dia. Tipo, esse é o símbolo de bem-estar para ela, sabe? Eu tô fazendo esporte todos os dias. Então, mais até do que status, acho que tá virando estilo de vida, assim. Tem a galera do beach tênis, né, por exemplo. O beach tênis também virou uma seita. As pessoas, virou futebol de quarta-feira, né, então as pessoas que fazem beach tênis participam de torneios e compram roupas e fazem inscrição nas academias de beach tênis. Então, acho que as pessoas estão entendendo que o esporte pode fazer parte do estilo de vida delas e que elas conseguem organizar a rotina de forma a acomodar o esporte, a prática e também as outras áreas da vida, né? Aí vem essa questão do hedonismo, porque se só virar isso, não vai ser sustentável. Uma hora vai despencar, vai faltar família, vai faltar trabalho. Então, as pessoas acho que estão entendendo que dá para fazer parte, o esporte fazer parte como estilo de vida. E você tem, ali no Inspire e Transpira, né, vocês pregam também essa visão mais inclusiva e principalmente acolhedora do esporte, né? E aí eu queria saber de você, se você acha que essa ideia, que eu acho que por muito tempo foi sustentada e ainda é, de que é preciso sofrer, né, pra conseguir os ganhos, do esporte como uma obrigação, ela afasta as pessoas ali, essa ideia de que não pode ser só uma diversão ali também, você pode, como o Ricardo brincou no começo, você pode correr fofo, né? O treino fofo, por exemplo, que virou até uma crítica, né? De tá tudo bem. Quero falar sobre treino fofo depois com vocês. Dá vontade de fazer alguma coisa que você acha que você vai sentir dor todo dia? Não dá. Eu acho que
o que a gente fala no Inspira e Transpira é que todo mundo tem um esporte para amar, talvez só não tenha encontrado o seu, né? Então hoje a gente fala muito da rotina, porque da corrida, porque a corrida virou uma febre, é um esporte democrático, mas nem todo mundo ama correr, nem todo mundo gosta de correr. E aí existem outros esportes, existe a yoga, existe a musculação, crossfit, tudo. Então o que a gente fala é para você encontrar um esporte que te dê essa vontade de praticar de novo, sabe? E aí essa história do no pain, no gain é tão antigo, né? Fez sentido numa época, não sei se faz mais. Hoje a gente tem visto aí tendências falando de soft wellness, né? De outras formas de viver a rotina saudável e a prática esportiva. E pra gente é o que faz mais sentido, principalmente quando se fala de mulheres. Porque as mulheres já têm tantas tarefas, já tem tanta coisa na to-do list, tem que cuidar da casa, tem que cuidar da família, tem que estar no trabalho, e tem que estar bonita, e tanto tem que o esporte, esse momento de prazer, esse momento de você cuidar da sua saúde física, mental, espiritual, social, não deveria ser mais um item da lista, sabe? Então é um pouco isso que a gente fala, assim, que dá para você encontrar um esporte que ele vá te fazer feliz e que vá te manter saudável em várias partes da saúde, né? Sem precisar ser uma obrigação. Você sabe, eu estava comentando com o Bruno antes da gravação começar, ele falou, vem correr comigo. Eu falei, cara, eu corro 5 quilômetros, é o que eu consigo correr, é o que eu estou disposto a correr. E eu ouço muitas críticas, então não é correr. Mas teu pace é acima de 6, então você não correu. E isso é uma coisa que, para pessoas que não querem correr mais do que isso, ou que não conseguem, desestimula muito. Você fica com quase vergonha, fala, cara, não vou, porque eu vou correr mais lento, porque vai doer minha perna. Como mudar isso? A bad running é um pouco isso? Como mudar? Fazer as pessoas se sentirem à vontade e conseguirem correr no ritmo delas o tempo que elas quiserem. Bom, eu não sei as pessoas no geral, mas eu descobri o que é pace há muito pouco tempo. Quando eu voltei a correr agora, assim, alguns anos atrás, eu corria sem relógio e, assim, eu corria no ritmo que eu conseguia e pela distância que fazia sentido para mim, sabe? As corridas que a Bad Running tá promovendo é totalmente sobre isso, sabe? A gente tem aquele clima de não deixar ninguém para trás, sabe? Então, um puxando o outro ali, se tiver alguém que não consegue correr todo o trajeto e vamos fazer um corre-anda, eu corro e ando junto com você, por que não, sabe? Não, ninguém tá atrás de vitória ali, sabe? De alguma, enfim, não tem uma linha de chegada, sabe? Isso eu acho que o cara que tá começando, ele nem sabe o que é pace, sabe? Então, não é um assunto que deveria ser colocado para essa pessoa que está se interessando, tendo o primeiro interesse na corrida. Se eu posso acrescentar, Rica, eu acho que quem fala esse tipo de coisa não deve praticar esporte há muito tempo, porque, de verdade, quem já rodou alguns quilômetros sabe que existe a lesão, sabe que existe uma noite mal dormida por causa de estresse no trabalho, ou luto, ou tá grávida, ou, sabe, tem tantas variáveis e momentos da vida. Então, assim, já corri com um atleta profissional, que com certeza corre muito mais rápido, não sei o quê, mas que estava numa fase da vida que queria correr junto, só queria correr junto. Às vezes a pessoa tá de saco cheio de correr sozinha, rápido, ela quer correr junto. Então, sim, ela vai reduzir o pace dela para correr comigo. Então, acho que falta tanta humildade nessas pessoas que tentam cagar regra, e me desculpa falar um português bem claro, porque é isso, que não entende muito, acho que, o valor inicial do esporte. Semana passada aconteceu uma coisa muito legal, que foi na Maratona de Boston, não sei se vocês viram, um vídeo que viralizou, de um brasileiro, o Arieta, que é um super atleta lá do Rio de Janeiro, corre pra caramba, e ele foi buscar, primeiro que na Maratona de Boston, para você chegar lá, você já tem que ser rápido, porque tem uma questão de índice, né, 1000 coisas. E aí ele foi buscar um recorde pessoal dele, e a poucos metros da chegada, tinha um atleta que provavelmente teve cãibra, sei lá, caído no chão. E ele parou a corrida dele e resgatou o atleta, e ajudou ele a levantar e a completar. Isso eu acho que é espírito esportivo, entendeu? Cara, o cara, ele só foi humano. E eu acho que é essa humildade, esse lado sensível que às vezes falta
para quem tá na corrida e só enxerga pace, e só enxerga tênis, e só enxerga números, sabe? Cadê o resto? Cadê o lado humano? Sabe, a gente não sabe se a pessoa tá parando de fumar e ela não tem fôlego para correr mais do que 1 quilômetro e caminhar sabe? Então, assim, tanto faz. Eu acho que é humildade, acho que seria a palavra. Olhar para o outro com empatia, para tentar entender um pouco do que ele está vivendo. E quanto mais a gente conseguir trazer pessoas para o esporte, melhor. Porque mais humanas, mais empáticas, mais tudo, saudáveis, física, mental, emocional. Acho que a gente tem que se esforçar para trazer as pessoas para o esporte, sabe? E eu acho também que, como a Nath falou, essa galera que caga a regra, eu acho que são barulhentos, mas eles são minoria, sabe? Ou eu posso estar sendo muito inocente também, mas acho que eles fazem muito barulho, principalmente redes sociais, a gente sabe como é a dinâmica da rede social, sabe? O que engaja e o que não engaja. Mas, de fato, assim, pelo menos na minha observação, não tem nada de estatístico nisso, mas são minorias, sabe? É gente boba como em qualquer outro campo da vida. É que essa galera consegue fazer muita gente não chegar de verdade aos grupos e etc. E ver que as pessoas são diferentes, né? Eu, por exemplo, fui uma pessoa que sempre sofri a vida inteira com asma, né? Enfim, depois, quando você vai ficando mais velha, você cria uma certa resistência. Mas eu sempre tive muito medo do cardio, porque eu passava mal muito fácil, então eu tinha uma agonia, assim, sabe? Com esportes que envolviam cardio. Eu gostava, mas qualquer coisa que envolvia muito cansaço. E até hoje, assim, eu percebi que foi algo que me bloqueou, assim, de fazer. Porque eu pensava, eu não vou nem tentar correr, porque eu não vou conseguir. Não vou dar conta de chegar no pace abaixo de 6. E aí agora eu tenho tentado fazer as pazes, assim, de entender, tudo bem. Meu pace vai ser 10 mesmo, eu vou ter corrido 1 minuto e andado 5 depois. E é isso, sabe? Vida que segue. Isso não te faz ser menos ou inferior do que ninguém, sabe? Só faz a sua jornada no esporte, é a sua história. O meu irmão, por exemplo, nessa prova que eu vou correr no domingo, ele vai correr a primeira meia maratona dele. O meu irmão é atleta olímpico de tiro esportivo, ou seja, falando de performance e números, acho que o auge da vida de um atleta é chegar numa Olimpíada, e meu irmão foi, só que em outro esporte. E aí agora ele tá começando na corrida. E tá sendo tão legal acompanhar a jornada dele nesse novo esporte, sabe? E as batalhas são as mesmas. As dúvidas, quando que eu tomo gel, ai, que tênis, isso. E é tão gostoso você ver que a pessoa entendeu tudo sobre o esporte, e ela fala, que bom que você tá aqui comigo, que bom que a gente vai viver esse momento junto, sabe? E isso não me faz mais ou menos do que ele, só porque eu corri uma maratona, sabe? Tá tudo bem, cada um na sua vida, cada um na sua jornada, cada um com seus talentos. Tá tudo certo. Então eu vou levar a gente agora para o nosso Q&A de perguntas solares, que encerra todos os episódios aqui do Desenrola. São 3 perguntinhas. E aí queria que o Bruno e a Nath respondessem. A primeira é, como ter uma vida solar para vocês? Eu acho que ter uma vida solar, pra mim, é acordar cedo, um hábito que eu confesso é novidade pra mim, sabe? Eu sempre acordei, já era aquele almojanta, já acordava muito tarde e trocava o dia pela noite. Então, passando a acordar mais cedo, não que eu não acordo muito cedo, não, diferente da Nath, eu não pulo da cama às 5 da manhã. Sair da cama às 5 da manhã é um sacrifício. Mas eu tenho conseguido aproveitar mais os dias, acordando às 9 e pouco, e vendo um pouco do sol e aumentando minha vitamina D. Para mim, eu acho que ter uma vida solar é seguir o seu coração de acordo com o que faz sentido naquele momento da vida, sabe? Porque as nossas prioridades mudam. E às vezes o que a gente fazia antes ou fazia sentido antes não faz mais sentido agora. Então, estar atento, é sentir, perceber o que traz alegria pra gente em cada momento, sabe? Fazer escolhas mais pautadas nesse caminho. Óbvio que dentro do que a gente consegue controlar ou escolher, né? Porque existem muitas variáveis na vida que a gente não tem essa abertura. Mas é seguir o coração, entender o que faz sentido. A segunda é, o verão tem gosto de quê pra vocês?
Tem gosto de sal e suor. Eu confesso, desculpa, Summer Hunter, mas eu sou uma pessoa muito invernal. Tudo bem, a gente... O verão vem de dentro. Isso aí. O meu vem muito de dentro. Quando eu tô suando bicas, eu falo, meu Deus do céu, chegou o verão. E agora, o que eu faço? Eu sou o contrário, eu amo o verão e eu amo o calor, mas calor mesmo, assim. E pra mim também, o verão tem gosto de sal, de suor, de água de coco, de banho de mar, de cerveja, de açaí, de alegria. E por último qual foi a última coisa que te fez sentir vivo de verdade? Putz, eu não vou conseguir fugir dessa resposta, mas foi ter lançado a Bad Running. Eu sou uma pessoa que mudou de carreira algumas vezes, acho que eu costumo fazer isso a cada 10 anos, e eu estava me sentindo numa situação meio cômoda de alguma forma, naquele conforto, sabe, de fazendo algo que eu já sabia como fazer, que vinha dando certo, mas ao mesmo tempo te deixa meio sem propósito em algum lugar, sabe? Então, lançar uma marca de roupa, fazer algo que eu nunca havia feito antes, e encarar problemas que eu não sabia que existiam, é angustiante pra caramba, mas faz o coração bater mais forte, sem dúvida. Eu vou trazer uma resposta que não é tanto Summer Hunter, não é muito verão, mas foi correr uma maratona no Japão, agora em fevereiro, na neve. E foi muito desafiador, mas me lembrou da força, da potência que a gente tira de onde acha que não tem, sabe? Eu fiquei muito emocionada quando eu vi a neve caindo na minha pele, assim, eu lembro de ter colocado a língua para fora para sentir a neve derretendo, e foi muito difícil ao mesmo tempo, porque você fica muito contraído, assim, você chega a sentir dor, sabe? E aí eu falei, isso é muito humano. É muito humano você se emocionar com uma coisa da natureza e ao mesmo tempo você tirar força mais do que física, né, mental, essa resiliência para persistir. E no Japão era uma prova muito cheia de gente, então muitas pessoas junto, e ainda assim a gente conseguia cada um respeitar o seu próprio espaço, sabe? E eu lembro de olhar para o chão e eu ver um pé de cada cor. Eu tava com um tênis que era um vermelho e um azul, que representam a razão e a emoção. Então esse momento para mim foi muito humano, porque eu falei, é isso, tô aqui com os meus anjos e os meus demônios, apenas seguindo em frente, vivendo a vida, e a hora que eu cheguei foi um alívio, tipo, acabou, meu Deus, acabou, que bom, deu certo, consegui. Então acho que foi a última vez que eu me senti viva nesse tanto. Que lindo, não tem como acabar o episódio mais no tema. Nath, Bruno, Ricardo, queria agradecer demais pela companhia, pela conversa, pelo encontro, obrigada. Eu que agradeço, prazer enorme te conhecer, Bruno, Dandara, te rever, Rica, obrigada pelo convite. E queria aproveitar e convidar, para quem não conhece, a nossa plataforma, o Inspira e Transpira, principalmente mulheres, porque a gente faz o conteúdo focado nelas. Bora lá. Obrigado, gente. Prazer, Nath, prazer, Dandara. Rick, a gente já se conhece, vamos marcar aquele café, já estamos tentando faz um tempo. Anos. Agora sai. E obrigado pelo convite, adorei o papo. Momento Merchan, acessem badrunning.com ou @bad_running no Instagram. Dá uma olhada lá nos produtos, mas também no que a gente tenta levar como mensagem, que eu acho que tem tudo a ver com muita coisa que a gente conversou aqui hoje. Boa, queria agradecer também todo mundo que está aí do outro lado, ouvindo esse papo. Sigam o Desenrola, avaliem o podcast com 5 estrelas, conheçam os outros braços ali do The Summer Hunter. E é isso, até o próximo episódio. Este foi mais um episódio do Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. A apresentação e o roteiro são meus, Dandara Fonseca, com edição de texto da Adriana Sete. As capas dos episódios são de Eduardo Gaiotto e a produção executiva é de Ricardo Moreno. A edição, mixagem e trilha sonora são da Tumpats.